Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Começando com uma música de Janis Joplin, tá? Para dar uma variada um pouquinho, tá? Nessa música ela faz uma brincadeira assim com a questão gospel, né? E com a questão do, do consumismo em si, né? Ela faz esse jogo um pouquinho que cara, é muito próprio da Revolução Industrial, né? Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente vai ter que lembrar, principalmente na Inglaterra, do calvinismo, do puritanismo e da sociedade de consumo que vai advir de todo esse processo de Revolução Industrial. Por isso que eu coloquei Janis Joplin. Essa aí foi a última música de Janis Joplin. Eu acho que 3 dias depois ela acaba morrendo, né? Vocês imaginam como, né? Janis Joplin daquela geração lá dos Peace and Love e Drugs, né? Então vamos lá. Cara, falando de Revolução Industrial, a gente tem que falar primeiro das 3 etapas do processo produtivo. Vou pegar meu quadrinho de apoio aqui, o quadrinho rosa, tá? Ninguém disse que é da minha filha. Beleza, gente? Quais são as 3 etapas? Primeiro, processo artesanal. Segundo, processo manufatureiro. E terceiro, processo maquinofatureiro. Beleza, gente? Trabalho artesanal, aquela que a pessoa produz, aquele tipo de trabalho em que a pessoa produz todas as etapas do processo produtivo e ganha o lucro advindo desse trabalho que ele teve. No processo manufatureiro, ele perde a capacidade de ganhar o lucro do seu trabalho, vai ganhar só o salário. E no maquinofatureiro, você vai inserir dentro do sistema manufatureiro, dentro do sistema da produção em série, você vai inserir a questão da máquina dentro do cenário produtivo, né? Quando você insere a máquina, você aumenta 2 coisas, né? Você vai aumentar 3 coisas, vamos colocar. A produtividade, você aumentar a produção, mas com o objetivo principal de quê? De aumentar o lucro, né? Você diminui seus custos de produção através da produtividade, aumentando o seu lucro de forma top para o burguês, né? E você pode pagar um salário mais baixo também, que a gente vai entender por isso daqui um pouquinho mais para frente, tá bom? Quando a gente fala de Inglaterra, a gente tem que entender que a Inglaterra vai ser um país que ela vai passar por um processo de consolidação do parlamentarismo. Quando a gente fala do parlamentarismo, do parlamento sendo inserido nesse contexto, a gente está falando de um sistema em que a burguesia vai começar a participar da brincadeira, né? A gente vai ter uma limitação do poder do rei através da Magna Carta, primeiro lá na época de João Sem Terra. A gente vai ter a consolidação do parlamento dividido em 2 partes, em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Câmara dos Lordes composto do clero e da nobreza, e a Câmara dos Comuns composto principalmente da burguesia e da gentry. Beleza? A gentry vai ser importante a gente falar um pouquinho mais pra frente, tá? Aí quando a gente fala também disso, a gente vai falar sobre as revoluções liberais do século XVII. Beleza? Quais foram? 2, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Na Revolução Puritana, você vai ter a consolidação do poder dos puritanos, né, durante aquele período, um breve período de republicanismo dentro da Inglaterra, onde a gente vai ter a questão do Navigation Act, né, um processo de ajuda na limitação do poder do rei e da ascensão da burguesia dentro desse cenário político. E na Revolução Gloriosa, esse parlamento ele se fixa como parte integrante do poder político, e junto a ele a gente tem um processo de consolidação e ascensão da burguesia dentro dessa brincadeira, né? A burguesia vai participar a partir de agora do poder político e vai poder incutir suas necessidades dentro desse sistema, né? Então a questão dos aspectos econômicos próprios que a burguesia precisa, elas vão começar a ser aceitas e amparadas pelo governo burguês, o governo do rei a partir desse momento, né? Coloquei a imagenzinha de Guilherme III, Guilherme de Orange, tá? Depois a gente vai ter a questão dos fatores que vão permitir esse processo de revolução industrial. Tá? Primeiro, você tem que ter matéria-prima, você tem que ter mercado consumidor. A Inglaterra tem mercado consumidor, né, ali propriamente dito, depois vai começar um processo de expansão para outros países, né, desse mercado, mas você vai ter, principalmente, a questão da matéria-prima, você vai ter ferro e carvão em relativa abundância. Você vai ter a questão dos atos de navegação, os Navigation Acts impostos por Oliver Cromwell, que vai determinar que somente navios ingleses poderão aportar em portos ingleses, beleza? Então, isso leva a uma necessidade de aumento da frota marítima inglesa e, consequentemente, você vai ter, com essa expansão, a consolidação do poder marítimo inglês, né, sobressaindo até a antiga potência que era a Holanda. A Holanda tem uma treta entre os dois aí.
Você vai ter a questão dos corsários, né? Os corsários eles vão trazer muita riqueza para a Inglaterra, tá? E essa riqueza aí vai ajudar no processo de consolidação do capitalismo, com o processo de consolidação principalmente da Revolução Industrial dentro do cenário inglês. Tá? Outra característica é a política de cercamento, que vai aumentar as áreas de pastoreio, né, principalmente de ovinos, de ovelhas, e esse aumento das áreas de pastoreio acaba levando a um processo de expulsão do trabalhador do campo para a região das cidades. E essa expulsão do trabalhador do campo para as cidades, né, além de ajudar no fornecimento de matéria-prima através da lã da ovelha, porque a primeira indústria a ser desenvolvida na Inglaterra vai ser a indústria têxtil, você vai ter também um processo de aumento da quantidade de pessoas dentro das cidades gerando mão de obra. Tá? E foi um aumento tão grande que essa mão de obra, como não tinha posto de trabalho para todo mundo, vai ser uma mão de obra onde você vai ter uma demanda muito grande, né, uma demanda muito grande, uma quantidade muito grande de trabalhadores e, consequentemente, você não tem postos de trabalho bastante para suportar para essas pessoas em si, né? Gerando um problema sério, né, pro trabalhador, mas pro dono da indústria vai ser top. Por quê? Porque ele pode cobrar salários mais baixos, né? Outra característica vai ser a questão da gentry, né, de uma nobreza não titulada que vai começar um processo de ascensão vinculado principalmente com essa burguesia que está em franca ascendência. Beleza? Por quê? Porque essa burguesia ela vai precisar de matéria-prima. E quem vai ser o fornecedor dessa matéria-prima vai ser principalmente essa gentry, essa nobreza, esses proprietários de terras que vão estar inseridos dentro desse cenário capitalista e vão crescer junto com essa burguesia. Beleza? Não só aqueles nobres titulados que pertencem à Câmara dos Comuns, eles vão acabar pertencendo à Câmara, que pertencem à Câmara dos Lordes, vão acabar pertencendo à Câmara dos Comuns. Você vai ter a questão dos bancos, né, que vão ser de extrema importância para o entendimento, né, desse processo de revolução industrial. Né? Você precisa de um sistema financeiro que ampare todo esse sistema e a Inglaterra vai ter tudo isso. E, claro, você não tem revolução industrial sem máquinas. Né? As tecnologias que vão ser desenvolvidas a partir desse momento vão ser de extrema importância para esse processo de revolução industrial. Tá bom? Você vai ter um motor a vapor, motor a combustão interna, motor elétrico, você vai ter uma série de novas tecnologias que vão amparar esse processo de transformação e mudança que vai desencadear uma série de consequências dentro da humanidade, né? E levando essa sociedade que a gente tem hoje em dia. Né? Muita gente diz que a gente é um reflexo desse processo, dessas transformações que vão ocorrer daí para frente.